Oi, gente, eu sou a Ana Cardoso e hoje a gente vai falar um pouco de auto layout e constraints. Bom, o Auto Layout existe desde o iOS 5 e é um sistema que calcula a posição dos elementos na tela baseado nas restrições que você define. Esse mecanismo também atualiza a interface, ajustando os elementos com base nessas restrições. Isso tudo facilita o desenvolvimento de aplicativos universais que funcionam no iPad e no iPhone nos modos retrato e paisagem. Agora vamos entender melhor como essas restrições podem ser definidas com as constraints. Olhando esse nosso exemplo, sem o auto layout, o que aconteceria nesse caso com essas três views, no caso de uma rotação, seria que elas continuariam exatamente iguais, nas mesmas posições, porque a gente não definiu nenhuma relação entre elas. A partir do momento em que a gente define as constraints, relacionando os elementos entre si e no próprio espaço da view em que eles estão contidos, a gente pode ver o auto layout trabalhando para manter essas relações. Bom, vamos usar como exemplo essa única view que está na tela. Para ela, a gente pode definir as constraints de altura e também de largura. Eu posso definir, por exemplo, que a altura da minha view vai ser sempre igual a 120 pixels, menor ou igual a 120 pixels, maior ou igual a 120 pixels. E eu também posso definir a proporção entre a largura e a altura. Além disso, a gente também tem constraints para os espaços em volta de uma view. O espaço em cima é chamado de top e o de baixo de bottom. E a gente também tem as constraints de leading do lado esquerdo e trailing do lado direito. Então, as constraints do espaço vertical são a top e a bottom, e as do espaço horizontal são a leading e a trailing. Agora vamos voltar naquele primeiro exemplo, usando só as duas views e as suas respectivas constraints. Nesse caso, eu defini as constraints de espaço vertical de cima, o top das views, até a margem do container. E também do espaço horizontal das views até as margens do container, o trailing e o leading. E eu também defini o espaço horizontal entre as próprias views. Além disso, eu fixei a altura da primeira view, a laranja, e defini constraints para as duas views terem alturas iguais e também larguras iguais. Então, eu quero que sempre as minhas duas views tenham alturas constantes. E aí, o que acontece é que, se eu quiser ver o meu app num iPhone, por exemplo, eu continuo vendo as minhas duas views com a mesma altura e, apesar de ambas terem a mesma largura, elas são reduzidas em relação ao design original para atender as minhas restrições de constraints em relação ao espaço horizontal das minhas views. Além dessas, a gente tem também constraints de alinhamento. Eu posso tanto definir essas constraints pela borda dos elementos, podendo alinhar pela direita, pela esquerda, por cima ou por baixo, quanto pelo centro, podendo fazer um alinhamento horizontal de dois elementos ou vertical. Eu também posso fazer o alinhamento em relação ao centro do meu container. Enfim, o auto layout e as constraints são ferramentas bem importantes para quem quer fazer apps universais, que funcionem bem em todos os tamanhos de telas de iPhone e de iPads. Uma das novidades principais do Xcode 8 é justamente a possibilidade de definir constraints diferentes e apresentar elementos diferentes para cada conjunto de telas. Mas isso é um assunto mais específico que pode ficar para um próximo vídeo. Espero que você tenha aproveitado bem. Se você quiser se aprofundar mais no assunto e conhecer mais do mundo da Apple, você também pode olhar os vídeos no nosso canal. E a gente vai estar sempre postando novidades.